O assunto de hoje, gente, que é reposição hormonal, ele não veio por mero acaso. A gente tem recebido muita solicitação. As mulheres querem entender melhor sobre reposição hormonal, até porque o desconforto do climatério e da menopausa é grande, né? Segundo a OMS, estima-se que cerca de 75% das mulheres no climatério são atingidas pelos sintomas da menopausa. O climatério é o que antecede a menopausa. A menopausa é quando cessa o sangramento, cessa a menstruação, tá? Então, quais são esses sintomas? Talvez você se identifique. Aqueles fogachos, né? Do nada vem aquele calorão. Às vezes você tem esse fogacho no meio da noite, acorda, tem que trocar de pijama. Agora, tem outros, irritabilidade, insônia. E aí a gente tem outras questões que são hormonais e até físicas, como a gente tem que fazer também a prevenção da osteopenia, da osteoporose. Mas para explicar melhor isso, ela já está aqui, nossa convidada, ginecologista, doutora Renata Zito. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Olha, gente, tem que fazer uma pausa, tem que chamar a atenção desta roupa, que é maravilhosa. Eu não tenho dúvida que as telespectadoras vão amar, porque elas amam renda, elas amam fibra natural. Você tá demais. Você também. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada. Te convidar para sentar aqui. A gente não pode dar abraço, né, doutora? Não pode, eu sinto tanta falta. Também sinto. Mas vai chegar a hora da gente abraçar de novo. Se Deus quiser. Aí me segura, que eu não vou abraçar, vou agarrar meus convidados. Vamos lá. Você estava na live que eu fiz agora há pouco e as meninas realmente querem saber. E tinha mais um monte de pergunta, né? Então, vamos falar primeiro assim. O que é, só para explicar, climatério e menopausa? Eu falei rapidinho na introdução, mas só para deixar claro. Bom, é o seguinte, o climatério é a fase que antecede a menopausa. A mulher, ela entra na menopausa dos 45 aos 55 anos de idade. A média, quando ocorre isso abaixo dos 40 anos, a gente chama de menopausa precoce. Mas a média, entre 45 e 55, a mulher começa a ter um declínio hormonal em que começam os sintomas. Então começa a irregularidade menstrual, de vez em quando alguns fogachos, irritabilidade, dificuldade de manter o sono. Quanto tempo antes da menopausa pode chegar o climatério? Ele pode durar muito tempo? O climatério ele é variável, ele pode durar... Na realidade a gente fala que a mulher está na menopausa quando ela fica 1 ano sem menstruar. O climatério ele antecede, isso pode durar 1 ano, 2 anos, até 3 anos, que começa a irregularidade, começa a falhar a menstruação, o paciente começa a ter os sintomas. Quando ela menstrua a última vez, numa determinada data, se ela passar 1 ano sem menstruar, a gente considera essa mulher na menopausa. Agora, os sintomas que começam no climatério, eles persistem? E eles persistem, isso. Entrou na menopausa, geralmente esses sintomas que se iniciam de uma maneira esporádica, mais suave, na menopausa eles se intensificam. E é aí que a gente chama a mulher na menopausa. Ok. Reposição hormonal, tinha até a pergunta, toda mulher tem que fazer ou não? É uma escolha? É assim, Cláudia, é o que eu sempre falo. Não é errado repor hormônio, não é errado não repor. Porém, eu vou explicar aqui quais os motivos que levam a mulher a precisar dos hormônios. Hoje já se sabe que a reposição hormonal, a Sociedade de Reumatologia sabe que qualquer mínima dose de estrogênio é suficiente para proteger sua parte óssea. Diminui a perda de massa óssea e mantém a massa óssea. A Sociedade de Cardiologia também já tem alguns trabalhos mostrando que a reposição hormonal, principalmente de estrogênio, ela é suficiente para proteger, quando isso tudo que eu estou falando, quando usado de uma maneira consciente e específico para cada paciente, tá? Acho que eu deixei meu celular em algum lugar e está apitando aqui. Desculpa. Imagina. É específico para cada mulher. Então, assim, a gente já sabe que protege a parte cardíaca, protege as artérias, quando usado de maneira consciente. A mulher, quando entra na menopausa, tem a mesma incidência de um infarto que a população masculina. Por isso que a gente observou que a reposição hormonal protege a mulher de infarto. Que interessante. Quando tratado corretamente. A gente ficava com o achismo de que a reposição hormonal era só para melhorar essa questão do mal-estar, dos fogachos, da irritabilidade, da insônia, mas não, ela é protetiva também. É protetiva. E melhora a qualidade de vida, porque a mulher quando entra no climatério já começa a ter um declínio hormonal de testosterona também, porque diminui a libido, diminui a disposição.
Obviamente, os trabalhos que a gente acabam sendo mais consistentes, eles falam sobre reposição de estrogênio, tá? A gente não tem ainda muitos trabalhos que falam sobre a reposição de testosterona, que confirme e que sedimente o uso da testosterona. A maioria das mulheres usam, se sentem super bem com a reposição da testosterona. Ela é super importante para essa outra parte, porque também não adianta você melhorar a mulher. Tudo bem, melhora a pele, o cabelo, melhora os fogachos e a parte da libido. Como é que fica? Então, o uso da testosterona também hoje é utilizado, quando utilizado na maneira consciente, não causa problemas de efeitos colaterais, como queda de cabelo, acne, obesidade. Então, quando usado de maneira corretíssima... Ok. Você falou de libido. Libido também é um dos sintomas ruins. A falta da libido é um dos sintomas ruins nessa fase do climatério até a menopausa, né? Climatério e menopausa. E tem muitas mulheres, elas até compartilham comigo, né? Que perderam muito da libido e que estão preocupadas e que não estão entendendo muito bem o porquê. Então faz parte de todo esse processo. Reposição hormonal ajudaria. Dá 2 minutinhos pra gente voltar e falar sobre os tipos de reposição hormonal, tá? Porque existem vários. Sim, existem. Eu quero entender quais são. Tá bom. Vamos lá comigo? Gente, esse assunto é fantástico, porque se a gente sabe o que tem para o nosso próprio bem, a gente pode fazer a nossa escolha bem pensada, bem feita, até legal para dialogar com o médico, né? Eu falei que estava conversando ainda há pouco na live com várias telespectadoras e várias perguntas surgiram. Doutora Renata Zito, a gente está falando sobre reposição hormonal no climatério, na menopausa, já entendemos um pouquinho o que é tudo isso, quais são os benefícios da reposição hormonal. Agora, quais são os tipos de reposição hormonal? Clau, nós temos vários tipos de reposição hormonal. Temos via oral, por boca, que a mulher toma geralmente todos os dias. Tem os géis, que passam na pele. Tem os selos de colocar na pele, que você gruda na pele, geralmente troca 2 vezes por semana. Selo, tipo um adesivo? É um selinho, é um adesivo. Tá. Você geralmente coloca numa região de menor atrito possível e você troca 2 vezes por semana. Geralmente segunda e quinta, terça e sexta. Tem que trocar a cada 4 dias. Tem os implantes hormonais, que eles são são muito bons, mas eles dividem muitas opiniões de todos os médicos, a gente sabe disso. Tem os injetáveis. Nossa, tem muitas escolhas aí, né? Tem muitas escolhas. E como é que a mulher faz para escolher o correto para ela? É o ginecologista que indica? Como é que é isso? Geralmente é o ginecologista que indica, porque assim, o ginecologista ele tem o seu paciente como um todo, porque o ginecologista ele não cuida só da parte clínica em si, ele cuida da mulher como um todo e principalmente da parte emocional, porque eu falo que a gente tem que cuidar do ser humano, não do paciente. E o ginecologista ele tem que ter esse olhar. Geralmente é ele, a gente faz uma dosagem hormonal para a gente avaliar qual é a necessidade. A gente não trata exame. O bom médico, ele trata sintomas, porque o paciente pode chegar para você e falar que ele está extremamente com baixa de libido, baixa disposição. Você olha os exames estão normais, você não vai desconfiar, você não vai dar valor ao que o seu paciente está trazendo para você, não. Você tem que tratar, é um conjunto, você vai avaliar a parte hormonal, porque às vezes tem um ou outro que está alterado e os outros estão normais, mas esse um ou outro que está alterado está sendo suficiente para causar todas essas alterações nessa mulher. É um conjunto. O paciente, a mulher, ela tem que passar no ginecologista, cada 6 meses, 1 vez por ano, dependendo das condições que ela tenha. E a gente avalia se ela está no climatério, se a gente inicia no climatério com base nos sintomas que ela está apresentando. A gente começa, o ideal, o consenso de climatério, ele fala o seguinte, que o ideal é a gente começar a tratar no climatério, se estender na menopausa, tá? Até um período determinado. Que esse período vai ser também, vai ao encontro do seu paciente. Eu tenho mulheres que fazem reposição há já 4, 5, 6, 8 anos e você tenta retirar e ela não fica bem, ela sente falta. Mas aí você vai avaliar o caso
particularmente de cada Só uma. de falar eu já tenho até medo, porque De eu quando vai sou chegando uma a que não época de- quero eu parar também. minha reposição hormonal. Eu também Porque eu era uma Cláudia antes e sou outra depois, É um né? divisor de águas. É um divisor de águas, é impressionante. A gente muda, não dá nem pra Mas comentar. aí o ginecologista, ele tem a capacidade de observar isso daí no seu paciente como um todo. Porque é o que eu falo, a consulta não é só a clínica, você tem que se aprofundar mais, aprofundar na vida do dia a dia Até dessa porque tem uma mulher. relação genética também. Tem algumas mulheres que não Tem. podem fazer reposição hormonal? Tem algumas mulheres que não podem, geralmente as mulheres que têm câncer, principalmente o câncer de mama. O câncer de ovário é um tipo específico, o tipo que a gente chama endometriose, é o único que a gente não pode fazer. Mas alguns tumores são contraindicados, mas câncer de colo de útero, o câncer de endométrio, quando tratado corretamente, porque geralmente a pessoa que tem um câncer de endométrio ou de útero, geralmente você faz uma cirurgia, retira. Então não é contraindicação, depois que a mulher tratou esse câncer, ela fazer uma reposição hormonal. Mas o mais importante é o câncer de mama, mulheres que têm uma predisposição genética a tê-los, mulheres que trazem uma história para mim, mãe com câncer de mama, irmã, tia materna, você tem um olhar diferenciado para essas mulheres. Às vezes encaminha para um geneticista, para ele fazer a parte genética, para ver qual é a incidência e a chance dessa mulher desenvolver um câncer de mama ou de ovário e tudo mais. E você pode ou não, frente a isso, repor hormônio. Perfeito. Teve uma pergunta, inclusive, na live sobre o chip, né? E o tal chip, Famoso. que é o implante subcutâneo, o hormonal subcutâneo. Vamos falar sobre ele já já? Vamos. Se você tem alguma dúvida também, pode mandar pra gente no 11 9 50 45 18 40. Gosto sempre dessas pausas porque dá tempo de você participar do programa. Participa, porque a sua pergunta é muito importante pra mim, tá bom? Vamos voltar aqui. O chip, tem gente que fala chip da beleza. Esse nome já caiu por terra, né? Por favor, né? Mas que ele deixa a gente mais bonita, deixa. Então, na realidade... Não posso omitir essa informação. Não. Na realidade, esse é um jargão que quem inventou foi a nossa querida Hebe Camargo, que ela colocava, sempre fez uso dos implantes e ela chamava ele de chip da beleza. Então, foi ela que inventou esse nome. Mas é impressionante, porque a gente fica com tônus muscular, sabe? Você fica com a pele bonita, fica com o rosto bonito. Faz uma diferença. Então, na realidade, para a gente fazer uso dessas medicações, a indicação correta é para melhora da qualidade de vida. E de presente, né? Porque geralmente o chip da beleza, na realidade, o que ele é? É um hormônio que se chama gestrinona. O que a gestrinona é? É um sal desenvolvido na França, em que ele é um antiestrogênico seletivo da mama, então protege a nossa mama, um antiestrogênico seletivo do endométrio e progestogênico, também tem um efeito progestogênico. E ele é um derivado de um hormônio que é 19-nortestosterona, que é a nossa testosterona que a gente produz até uns 25, 30 anos, em quantidade elevada. E depois ela começa a cair. Então, quando você usa o implante que o chip da beleza é a gestrinona. Quando você usa o implante, você tem todos os efeitos de proteção da mama, do endométrio, e tem um derivado, e como ele é derivado dessa testosterona que a gente chama de bioidêntica, que tem mais ou menos uma conformação molecular muito semelhante àquela do nosso corpo, você tem toda essa melhora. Então, de presente, você traz essa parte do tônus muscular. As pessoas falam, que acaba com a celulite. Não acaba com a celulite. Nossa, mas melhora muito. Melhora. Mas por quê, Clau? Porque quando você faz atividade física, o fato de você ter essa testosterona aumentada no teu corpo, você faz atividade física, o teu músculo hipertrofia, ele fica mais inchado. Então, ele promove o quê? Ele alisa um pouco mais a pele, que a pele está em contato então com a musculatura. Ele ajuda para quem faz atividade física. Para quem faz. Não existe segredo. Então, eu não gosto desse termo chip da beleza. Ele é muito bonito o termo, mas ele não é verdadeiro. Entendeu? Porque assim, ele não emagrece. Se você não fizer atividade física, se você não controlar sua alimentação, uma boa dieta e atividade física, ele não vai te emagrecer. Mas você vai ter um excelente resultado se você trazer essa qualidade de vida para o seu dia. Boa alimentação, balanceada, atividade física, aí você vai ter. Agora, ele é uma reposição hormonal. Se eu fizer reposição hormonal das outras formas que você já falou que tem, gel, via oral comprimido, injetável, eu também vou
ter os benefícios da gestrinona, Também do vai implante, ter implante. chip da beleza? Na realidade, então, o chip da beleza é a gestrinona, mas existem outros implantes com outros hormônios, porque nós, quando entramos na menopausa, a gente precisa de qual hormônio? O estrogênio, que é ele que a gente para de produzir. Então, tem implante de gestrinona, tem implante de testosterona, tem implante de gestrinona, de progesterona, tem vários implantes. Mas tem os implantes tradicionais, que são aqueles com silicone, que eles ficam embaixo da pele, duram uma média de um ano e alguns meses. E tem hoje nós temos uma tecnologia excelente, que são dos absorvíveis, que você põe embaixo da pele, ele fica uma média aí de 4 meses a 6 meses, dependendo da paciente, de quanto ela absorve esse hormônio, mas são hormônios que a gente usa com muita segurança. Hoje a gente tem uma plataforma que ela é fantástica, que você coloca, tem um tipo de implante que ele é muito difundido nos Estados Unidos, já veio aqui com o Brasil, com toda a liberação de todas da vigilância sanitária. E você coloca todos os exames da sua paciente nesse software, junto com a paciente, exames, sintomas, e ele te dá a quantidade exata de hormônio que você pode implantar nessa paciente. É bárbaro. E tá assim, são os implantes bem mais modernos. Os outros, os de... Então tem implante mais moderno até do que a gestrinona? São implantes de gestrinona. É que a gestrinona é um hormônio, a testosterona é hormônio, e aí eu posso fazer com esse hormônio absorvível o mesmo tipo de hormônio? O mesmo tipo de hormônio da gestrinona, estou entendendo. que é um implante... E ele é absorvível. Perfeito. Não tem aquele... Porque às vezes os implantes, os tradicionais de silicone, você tem que retirar, às vezes ele é difícil de retirar, mas são excelentes. Então, foram os primeiros, foram os pioneiros, eles são excelentes também. Eu acabo usando os dois, eu misturo, às vezes eu coloco o outro, complemento. Eu tenho gestrinona e tenho estriol ou estradiol? Estradiol, tenho esse. E tenho testosterona. Geralmente eu tenho um monte de negocinho aqui. É maravilhoso, tudo aqui. né? Olha, eu tenho uma pergunta, vou deixar no ar e eu volto porque tem perguntas pra gente colocar aqui na tela. Okay. A minha dúvida é: a gente pode fazer reposição hormonal em qualquer fase da vida, a partir do climatério? Porque você falou da Hebe Camargo, né? Aí eu já pensei nos benefícios que isso teria para a mulherada toda. Tipo, minha mãe, minha sogra, já imaginou todo mundo viva assim? Eu falo daqui a pouco. Responde já. Segura aí, vamos tentar entender. Porque se a gente vai viver mais, vamos viver melhor, né? Doutora Renata, as senhorinhas lá com seus 70, 75, elas estão novas ainda, mas elas... às vezes estão mais cansadinhas, dói aqui, dói ali. Seriam beneficiadas com esse tipo de... É assim, de acordo com o consenso de climatério, existe existe um negócio que chamamos de janela de oportunidade. Acredita-se que até 5 anos, que a mulher entrou na menopausa, acredita-se até 5 anos, se você começar a fazer a reposição hormonal, você ainda vai ter benefícios. Passado 10 anos de menopausa, já não se acredita tanto nos benefícios como se você tivesse entrado antes. Mas tem sim. Eu acho que na experiência, no dia a dia, na nossa experiência prática do dia a dia, a gente vê uma melhora muito importante dessas mulheres. Eu tenho pacientes de 60, 62 anos que nunca fizeram uso dos implantes, e aí eu coloquei nela, ou da reposição hormonal em si, seja ela qual for, elas estão super bem e super felizes. Então, eu acho que é mais para o bem-estar. De acordo com a parte fisiológica do corpo, o ideal é nós entrarmos até 5 anos da menopausa, a gente percebe um benefício, principalmente na parte óssea, tá? Na parte óssea e na parte cardíaca. Passado esses 5 anos, até 10 anos, é um pouco discutível. Isso eu digo de acordo com o consenso da parte acadêmica de fato, ok? Mas não impede, você pode usar sim, nem que for uma quantidade pequena, eu usaria, viu? Para passar na pele. Se você, minha amiga, tá aí, sabe, desanimada, né? Eu falo, eu não sou ninguém sem hormônio. Eu também. Procura sua ginecologista. Vamos para as perguntas aqui na tela. Ai, obrigada pela participação, viu, meninas? A gente já vai ter aqui e a doutora Renata Zito vai poder responder. Eu sempre tive problemas com anticoncepcionais, muitos enjoos e mal-estar. Estou com 53 anos e na menopausa. Tem alguma maneira de resolver? Estou cansada e gorda.
É assim, se você, provavelmente com 53 anos, ela deve ter entrado na menopausa recentemente, ou menos que 5 ou 10 anos. Infelizmente, nós, quando entramos na menopausa, a gente tem uma diminuição importante do nosso metabolismo. Então, a gente chega a engordar de 3 a 10 quilos, isso descrito em trabalhos, de 3 a 10 quilos. Então, ela pode até ter ganho esses quilinhos com a menopausa mesmo, né? Assim, tem muito que se fazer por ela, principalmente do ponto de vista de bem-estar. E essa coisa de ter enjoo e mal-estar com o anticoncepcional não significa que vai ter também com a reposição? Não. Então, isso é um sinal para nós não usarmos via oral. A gente tentar de uma outra maneira. Ou injetável, ou em gel, ou adesivo, ou implante. Geralmente, E com relação à parte da obesidade, é procurar uma nutricionista para baixar o peso. Os hormônios vão beneficiar. Eu acredito muito, sabe, Cláudia, que quando a gente entra, que a gente começa a ir para esse lado da obesidade, dessa baixa de autoestima, quando você usa o implante, você começa a sentir, quando você usa o hormônio em si, você começa a se sentir melhor, mais grata com você mesma, mais se olhar mais, você está fazendo uma coisa por você. Então, eu acho que isso faz com que a mulher consiga emagrecer, consiga fazer uma atividade física, porque quando você está desanimada, é difícil você conseguir isso por si, sozinha. É interessante que esse desânimo da menopausa, na verdade, o desânimo da baixa hormonal como um todo, né? Porque é o mesmo desânimo que eu tenho quando raro, isso é raro de acontecer, o meu hipotiroidismo descompensa. Então, assim, a baixa hormonal é uma coisa muito séria. Deixa a gente triste, né? A tireoide e triste, a gente tem vontade de fazer nada. Próxima pergunta, vamos para a tela. Quem tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo pode fazer reposição hormonal? Sim, pode fazer, desde que isso esteja controlado, que passe com o seu endocrinologista e que esteja controlado. Tomando a medicação corretamente, é até melhor. Você está... O hormônio tiroidiano é se não um dos principais hormônios, porque é ele que regula é um dos hormônios que regula todo o nosso corpo. Perfeito. Eu tenho hipotiroidismo, faço reposição hormonal do hipotiroidismo, né? Com o meu remedinho lá, que eu tomo Synthroid, e faço reposição hormonal com a gestrinona, com a testosterona, com estradiol. Próxima pergunta na tela. Tenho 53 anos e há 8 anos tive uma trombose. O médico disse-me da inviabilidade de tomar hormônios. Como proceder? Infelizmente, quem teve trombose venosa é muito delicado a gente mexer com essa parte hormonal. De fato, eu contraindico, mesmo com todos... A gente precisa saber se essa trombose é uma trombose hereditária ou adquirida. Se fizermos todos os exames e dependendo de como, a gente precisa pesquisar também o motivo pelo qual ela teve a trombose. Às vezes foi uma cirurgia, que ela não teve uma deambulação precoce, então isso que propiciou. E ela não tem a parte de laboratorial dela, não mostra, ela mostra ela totalmente fora do risco de trombose. Foi pontual por um procedimento médico, algo que ela fez. Então, assim, é avaliar caso a caso. Tem um hormônio que a gente usa em baixa dose, que é a testosterona, mesmo com mulheres que já tiveram trombose e com segurança. Existe um hormônio que ele está liberado para mesmo mulheres que tiveram trombose, obviamente, sendo avaliado tudo num contexto geral, que tem uma progesterona, principalmente o Dilmirena, que aí é um Dilmirena para método anticoncepcional. Às vezes a gente usa também como reposição hormonal. Para a mulher que tem útero, a gente usa o Mirena, só dá estrogênio. E ele é usado com segurança. Tem alguns hormônios que podem ser usados com segurança, desde que avaliado o caso muito particular. Agora, me conta se a gente tem essa consulta maravilhosa por aí. Vida melhora demais, né? Eu amo, tô aprendendo muito. E amei te receber. Eu tava com saudade, estava mesmo, tá tão bonita, tão bom te ver bem, né? Cada vez melhor, isso é maravilhoso. Repõe hormônio. Então, repõe hormônio. E volte pra gente conversar sobre outros assuntos que tocam aí a saúde da mulher, tá? Eu queria só saber se você tá atendendo telemedicina, porque a gente fala pro Brasil todo. Atendo. Então, olha, você de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato com a doutora Renata Zito no 11 3885 0446. 11 3885 0446. Se preferir mandar um WhatsApp, é o 11 99 809 0446. E o Instagram é dra.renatazito.
Ginecologia. Ginecologia. DRA, Renata Zito, Ginecologia. Muito obrigada e até a próxima. Tô te esperando, Pena não viu? poder te abraçar, Pena, te beijar, pena. Fica mas- faltando, assim. Mas aí com Deus, Sinta-se Deus te abençoe. abraçada. Obrigada, Você também, doutora.